Agora dá só uma olhadinha nessa imagem que a gente vai rodar. O paraquedista, gente, olha só, ele salta do helicóptero em pleno voo. E essa aventura aconteceu no céu de Vila Velha. O salto durou menos de 1 minuto, foi um marco para o paraquedismo capixaba. Olha só, gente, que aventura, hein? Bacana demais, né? Deu até medo. Aqui no estúdio está o paraquedista Marcos Morandi, que fez o salto inédito na Praia da Costa, em Vila Velha, de uma altura de quase 4.000 metros. Bom dia, Marcos. Obrigado pela participação. Bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande e me sinto lisonjeado e honrado por essa oportunidade da televisão aberta poder dar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse fascinante esporte. Com certeza. Marcos, você já fez outros saltos, mas como é que surgiu a ideia de fazer esse salto e qual o diferencial dele também? Existe um diferencial. Eu venho consolidando ao longo de 3 anos um projeto, vivendo um sonho, quando o céu não é o limite. E a partir disso eu tenho feito incursões mundo afora, inclusive com ênfase na Europa, Estados Unidos e recentemente Emirados Árabes. E eu moro aqui em Vila Velha e como todo paraquedista, abrindo a janela, sempre fiquei imaginando como seria poder saltar na Praia da Costa. Isso era um projeto acalentado há mais de 2 anos. Eu dependia de uma aeronave que estivesse aqui com essa capacidade de voo. Essa aeronave é uma das poucas aeronaves no Brasil que conseguem atingir elevadas altitudes num tempo relativamente pequeno. Diga-se de passagem, o presidente da federação, Thiago Moll, um empossado presidente, é um rapaz muito aguerrido, com bastante experiência, origem militar. Ele também se empenhou arduamente para que ele inclusive foi o cameraman, o camera flyer, ele saltou junto comigo. E, paralelo a esse esforço todo do Thiago, eu quero enaltecer aqui as autoridades da aeronáutica, foram muito receptivas, trataram do nosso assunto com muito interesse. A torre de comando de Vitória, de controle de tráfego aéreo, e a equipe de solo que nós tivemos também, além de um piloto especializado e credenciado para lançamento. É isso que eu queria te perguntar, um salto como esse, quase 4 quilômetros, é muito alto, precisa de quê? Um helicóptero especial, um piloto credenciado, a sua experiência, o que é necessário? Nós temos que analisar o contexto topográfico e climático da região. A Praia da Costa não é uma área de saltos regular. Então, normalmente as áreas de salto elas têm um contexto diferente. Foi um grande desafio em razão de alguns aspectos que eu vou colocar aqui agora. Ventos que variam de direção, inclusive de grande intensidade. Nós, estrategicamente, também optamos por um horário que o vento fosse menor. Tivemos lá em cima ventos de camada de 15 a 37, quase 40 km por hora. Então, o que acontece? A área de escape também. Isso tudo é considerado quando a gente vai fazer um salto. O salto nada mais é do que um plano de voo aonde nós coordenamos e procuramos sobrepor todas as variáveis inerentes às forças da natureza que não estão sob nosso controle. Muita gente salta lá do Morro do Moreno, de parapente. Sim. É diferente a condição necessária para parapente e para um salto como esse? Com certeza, pela altitude, a gente pode imaginar que a margem de erro é muito pequena. Quero deixar aqui bem claro, saltos de helicóptero, de um modo geral, em áreas propícias, digamos assim, mais beneficiadas em termos topográficos, requer apenas 50 saltos e o risco é bem menor, em razão de que também a altitude, os helicópteros de um modo geral, de 5 a 7 mil pés. Aqui o contexto é diferente. Nós tínhamos uma área restrita de escape, que ficava restrita à Praia da Costa e, no caso, a areia. Então, o próprio piloto, que é um paraquedista especializado em lançamento, credenciado pela ANAC, deixou bem claro que só iria fazer o lançamento com paraquedistas experientes no último nível, que nós chamamos categoria D, que são 500 saltos. Agora, 47 segundos, foi menos de 1 minuto. O que passou na sua cabeça na hora que você estava descendo ali? Na verdade, é incrível, porque o ser humano tem uma capacidade inerente, muitos de nós não exploramos isso. E o fascinante do paraquedismo é você administrar um tripé que nós chamamos de ciclo de consciência. Você está numa velocidade extrema, eu desenvolvo uma modalidade que eu supero facilmente os 400 km por hora no ar. Não é o caso aqui, quero deixar bem claro, é um salto conservador, onde nós procuramos focar mais a questão da administração das variáveis que giravam em torno. Então, nós abrimos mão disso e fizemos um salto conservador chamado
trabalho relativo, né? Mas esses momentos é de muito foco, né? Na verdade, eu acho que uma das poucas atividades que o ser humano pode fazer em que você fica literalmente envolvido com o salto. Mas rola frio na barriga, né? Sim, aí vai depender. Existe uma preocupação, se vocês puderem analisar, o foco é o fundamental. Eu sou de uma linha de paraquedistas que defende, inclusive promovo palestras sobre isso. Existe uma capacidade muito grande de informações e tecnologia aplicada. Se você seguir à risca todos esses protocolos, não sobrepondo etapas, nós temos todo o perfil para desenvolver um esporte com muita segurança e longa vida, né, nessa atividade. Então, quem tem medo, assim, mas tem muita vontade de fazer um salto, pode? Pode. Inclusive, o Thiago Moll, que é o presidente da federação, junto com uma equipe muito competente, ele foi o responsável pelo renascimento do paraquedismo em nosso estado. Juntamos forças, eu sou um entusiasta e surgiu esse evento que para nós significou muito, representa um marco, porque é uma coisa totalmente fora do convencional, em razão do local, né? E de outros fatores que eu já falei aqui. Mas já está aberta essa área, funciona em Guarapari, inclusive com a colaboração das autoridades locais. Foi muito bacana, já foram formados no primeiro evento 10 paraquedistas e já tem 15 já inscritos para uma nova turma que deverá ser no final de fevereiro. Chegou uma pergunta aqui pra gente, Marcelo Silva, ele pergunta, a 4.000 metros o oxigênio rarefeito é problema? Eu faço saltos acima de 30 mil pés, aí sim, existe um estudo científico, inclusive no meu site, que é paraquedismo.tv, eu divulgo todas essas informações também de cunho institucional. Existe um estudo científico que prova que acima dos 15 mil pés, já existe o risco da hipóxia. A hipóxia é a formação de bolhas de nitrogênio no sangue, onde o paraquedista pode perder a consciência ou até mesmo em extremo falecer. Mas é uma técnica, então? Nós utilizamos um kit de suprimento extra de oxigênio. A origem desse tipo de salto, inclusive tem outro agora programado para março, nos Estados Unidos, no Tennessee. A origem desse salto foi para incursões militares em território inimigo, sem detecção de radar. Então é um salto realizado por muito poucas pessoas no mundo, porque requer todo um aparato logístico de muito maior relevância. No caso do nosso telespectador, não há problema algum. Até 15 mil pés, nós saltamos de 12 mil. Vamos falar em quilômetros. 15 mil pés? 15 mil pés seriam aproximadamente 4 quilômetros. 4 quilômetros. 3.700 e poucos metros. No caso, 30 mil pés dá quase 8 quilômetros aí, né? Quase 10. Quase. Uns 9 a 10 quilômetros. 9 a 10 quilômetros. E o preço? Quanto custa para pular? Na verdade, a gente tem que entender o seguinte, não é um salto que você não chega numa área de salto e decide saltar. É um projeto que é feito previamente, que envolve todo um contexto de viagem. Como você comentou, já existe aqui no estado, existe a possibilidade. O próprio Thiago Moll, né, ele oferece esse tipo de salto. Quanto custa, se quem quiser saltar? Existe o curso, que ele é feito, a AFF, que é a Accelerated Free Fall, é a didática que se utiliza mais no mundo de hoje. Foi concebida pela Confederação Americana de Paraquedismo, a qual eu sou membro também e instrutor lá, apesar de que eu não vivo disso. Mas essa tecnologia, essa didática foi trazida. Então, são 7 níveis que o paraquedista varia. Eu acredito que hoje gira em torno, o curso básico, em torno de uns R$4.000. Mas não precisa fazer um curso todo para saltar. Se quiser saltar, salto duplo, por exemplo. Isso é que eu acho super bacana. Eu tenho todo esse material, não faço apologia ao salto. Isso é uma coisa subjetiva. Mas a gente mostra os melhores caminhos. A federação aqui consta hoje com uma equipe de primeiro time, inclusive proporcionando saltos duplos. Foram, se eu não me engano, fizeram quase 400 lançamentos no total no último evento do Réveillon. Isso é um marco para o Espírito Santo. Agora esse salto na Praia da Costa, dá para repetir? Agora por nós a gente quer saltar sempre. Acontece que depende agora porque é uma área de tráfego restrito. Isso foi um empenho muito grande das autoridades e que nós queremos agradecer mais uma vez essa boa vontade com que eles trataram esse projeto. Ok, Marcos, obrigado aí pela participação no Bom Dia. Eu que agradeço. Obrigada, viu? E parabéns pelo feito. Uma grande Muita satisfação. Coragem. Olha, hoje no STV Primeira Edição tem uma reportagem especial com o Marcos Morandi contando mais detalhes desse salto. O STV Primeira Edição começa ao meio-dia.